Maria Helena chegava pontualmente às 7 da manhã, na imponente mansão dos Albuquerque, uma família rica e respeitada da cidade. Com seu uniforme azul claro, já um pouco gasto pelo tempo, e o cabelo sempre preso num coque apressado, ela se movia pela casa como uma sombra funcional. Limpava, cozinhava, arrumava camas impecáveis e recolhia os brinquedos que as crianças deixavam espalhados pelos corredores de mármore. Para a maioria, ela era apenas parte da mobília, uma presença silenciosa e eficiente. Ninguém realmente a notava, exceto as crianças. Lucas, com seus 8 anos curiosos, e Clara, com seus 6 anos cheios de doçura, a chamavam carinhosamente de Tia Helena. Para eles, Helena não era a empregada, era a confidente e a enfermeira dos joelhos ralados, a contadora de histórias de dragões e fadas. Ela os tratava como se fossem seus, dava banho, secava seus cabelos, ouvia seus segredos e curava arranhões com beijos e uma paciência infinita. Mas, lá no fundo do seu coração, uma verdade amarga a assombrava. Ela sabia que, quando eles crescessem, talvez nem se lembrassem de quem realmente cuidou deles, enquanto os pais estavam ausentes. Ela era um amor temporário, uma memória que o tempo, provavelmente, apagaria. O patrão, Eduardo Albuquerque, era viúvo há 2 anos, um homem de poucas palavras, com uma voz calma e um olhar que carregava uma tristeza permanente. Desde a morte trágica de sua esposa, Helena o via caminhar pela casa como um fantasma em seu próprio lar, sempre sério, sempre com o peso do mundo nos ombros, sempre cansado. Nos primeiros meses, ele mal falava. Um bom dia era um luxo. Depois, passou a cumprimentá-la com um leve aceno de cabeça, um reconhecimento mínimo de sua existência. Mas foi numa manhã absolutamente comum que algo, inesperadamente, mudou. Helena, distraída com os pensamentos, deixou uma pilha de pratos de porcelana escorregar de suas mãos. O barulho do vidro se estilhaçando no chão da cozinha ecoou pela casa, silenciosa. Ela se abaixou imediatamente, o coração acelerado de pavor, já esperando uma bronca. Me desculpe, Dr. Eduardo. Foi sem querer. Eu pago. Eu juro que pago, ela disse, desesperada, enquanto tentava recolher os cacos. Para sua surpresa, ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela e, com uma calma que ela não esperava, começou a ajudar a recolher os pedaços. Não se preocupe, Helena. Os pratos acidentes acontecem. Ela levantou o olhar, surpresa. E então, ele sorriu. Não era um sorriso formal, mas um sorriso genuíno, gentil. E seus olhos, eles pareciam cheios de algo que ela não soube definir na hora. Algo como compreensão, talvez até ternura. Naquele instante, no chão da cozinha rodeada de cacos, de porcelana, o coração de Helena bateu de um jeito diferente. Um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Com o passar dos meses, a presença de Eduardo começou a ocupar um espaço cada vez maior dentro dela. Era um sentimento doce, mas perigoso. Quando ele chegava à tarde do trabalho, ela se pegava esperando na cozinha, só para ter a certeza de que ele jantaria algo quente. Quando o via sorrir para os filhos, o coração dela se derretia, como se aquele sorriso fosse para ela. E às vezes, quando ele a chamava pelo nome, Helena, o mundo parecia parar por um breve segundo. Mas ela nunca, jamais, ousou demonstrar nada. Conhecia seu lugar naquela casa e na sociedade. Ele era o patrão, o viúvo rico. Ela era a empregada. Mundos que não se misturavam. À noite, deitada em seu pequeno e simples quarto nos fundos da mansão, ela se perguntava em silêncio: como eu posso amar alguém que, na verdade, nem sabe que eu existo de verdade? Para ele, eu sou só a Tia Helena das crianças, a mulher que mantém a casa em ordem. Lucas e Clara, por outro lado, não tinham filtros. Eles a adoravam abertamente. Tia Helena, você é muito mais legal que a minha professora, dizia Clara, abraçando suas pernas. Quando eu crescer, eu quero casar com você, brincava Lucas. Com a inocência de uma criança, Helena ria, abraçava os dois com força, mas por dentro,
sentia um aperto no peito. Talvez aquele fosse o amor mais puro e verdadeiro que ela receberia em toda a sua vida, menos o amor das crianças, que ela criava com tanto carinho, mas que, legalmente e socialmente, nunca seriam dela. Até que, numa certa noite, o destino decidiu intervir. Eduardo chegou mais cedo do trabalho. Chamou, com a voz baixa, quase um sussurro, fazendo-a se virar num sobressalto. "Posso conversar um minuto com você?" Ela assentiu, o coração martelando contra as costelas, assustada. O que poderia ser? Será que ele descobriu seus sentimentos? Ele se sentou à mesa da cozinha, o lugar que era o domínio dela, e gesticulou para que ela se sentasse também. "Você tem sido uma bênção para mim e para os meus filhos." Ele começou, olhando diretamente nos olhos dela. "Eu vejo o quanto você se dedica, o quanto se importa de verdade com eles, com esta casa." Ela baixou os olhos, envergonhada, e sem saber o que dizer. "É o meu trabalho, senhor." "Não", disse ele, com uma voz firme, mas doce. "Não é só isso. O que você faz vai muito além de um trabalho. Você coloca a alma nisso. Você faz mais do que qualquer um faria." Um silêncio denso tomou conta da cozinha. O único som era o da chaleira, que de repente começou a apitar, quebrando a tensão do momento. Helena se levantou para desligar o fogo, e quando se virou, seus olhos encontraram os dele. E naquele olhar, naquele silêncio, estava tudo o que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. Havia gratidão, havia admiração, e havia algo mais, algo que se parecia perigosamente com amor. Naquela noite, em seu quarto, Helena chorou. Chorou por amar um homem que ela sentia que nunca poderia alcançar. Chorou pela injustiça de um sentimento tão bonito nascer num lugar tão proibido. E tomou uma decisão. No dia seguinte, com o coração em pedaços, ela o procurou em seu escritório. "Doutor Eduardo, eu preciso ir embora." Ele se levantou da cadeira, a confusão estampada em seu rosto. "Ir embora? Mas por quê? Aconteceu alguma coisa?" Com a voz embargada, ela respondeu: "Porque às vezes, ficar é muito mais difícil do que partir." Ele não precisou de mais explicações. Em seu olhar, ela viu que ele entendeu. Ele não insistiu. As crianças, no entanto, não entenderam. O choro delas foi a parte mais difícil. Clara agarrou sua saia, o rostinho molhado de lágrimas, implorando: "Não vá embora, tia Lena. Por favor, fica." Mas ela precisava ir. Com o coração partido em 1000 pedaços, ela deixou para trás a casa, as crianças e o homem que amava em silêncio. Meses se passaram. Helena trabalhou em outras casas, com outras famílias, mas nenhuma delas lhe trouxe paz. Todas as manhãs, ela se lembrava do cheiro do café que fazia para Eduardo, do som da risada contagiante de Lucas, do abraço apertado de Clara. A mansão, que um dia foi apenas seu local de trabalho, havia se tornado de alguma forma seu lar. Eduardo também sentia a ausência dela em cada canto. A casa estava silenciosa de novo, fria. As novas babás e empregadas eram eficientes, mas não tinham o calor, o cuidado, a alma de Helena. As crianças viviam perguntando: "Papai, quando a tia Helena volta?" E ele só conseguia responder com um olhar distante, perdido em saudades. 2 anos se passaram. O destino, com suas voltas surpreendentes, decidiu que era hora de cruzar seus caminhos novamente. Foi numa feira de bairro. Eduardo, que passava por ali por acaso, a viu numa pequena barraca, vendendo bolos e doces caseiros. Ela parecia diferente, mais dona desse, mas o sorriso ainda era o mesmo. Ele se aproximou devagar, o coração batendo forte. "Helena? Helena?" Ela se virou e o reconhecimento em seus olhos foi imediato, seguido de surpresa. "Doutor Eduardo." Ele sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. "Eu já te procurei tanto, Helena." Ela baixou os olhos, sentindo-se pequena de novo. "Ene, Olivia, eu não pertenço ao seu mundo", com uma convicção que ela nunca tinha visto nele. Ele respondeu:
E desde quando o amor obedece a fronteiras ou a mundos? Helena. Aquelas palavras foram como uma onda quebrando a represa que ela construiu ao redor de seu coração. Eduardo se aproximou ainda mais. Sua voz era um apelo sincero. Volta para casa, Helena. Mas não como empregada. Volta como alguém que eu quero na minha vida. Como a mulher que meus filhos já amam como mãe. Helena recuou um passo. As lágrimas que ela segurou por 2 anos, finalmente rolando por seu rosto. As pessoas vão falar. A sociedade, a sua família. Ele segurou suas mãos com firmeza. Deixa que falem. Eu prefiro viver uma verdade simples e feliz, a manter uma vida de aparências, vazia e triste. Eu escolho você. Ela chorou, mas desta vez, em meio às lágrimas, um sorriso nasceu. Eu nunca parei de te amar, ela confessou, em um sussurro. E eu nunca comecei a amar mais ninguém depois de você. Ele respondeu. Alguns meses depois, eles se casaram. Uma cerimônia discreta, íntima, celebrada no jardim daquela mesma casa que testemunhou o início de tudo. Lucas e Clara radiantes. Jogavam pétalas de rosas no caminho, rindo de felicidade. Helena caminhava em direção a ele, usando um vestido branco, simples e lindo, como a mulher que sempre amou em silêncio, e que agora, finalmente, podia amar em paz, à luz do dia. Ao segurar sua mão no altar improvisado, Eduardo sussurrou em seu ouvido. Você nunca foi minha empregada, Helena. Você sempre foi a peça que faltava para me fazer inteiro. E no fim, o amor que nasceu entre o silêncio das tarefas domésticas e o som das risadas infantis provou que o coração não conhece status, não obedece a hierarquias, nem se prende a convenções sociais. O coração tem apenas um destino, o de encontrar o seu par, onde quer que ele esteja. Obrigado por assistir a essa história emocionante. Se você acredita que o amor verdadeiro supera todas as barreiras, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta.